Milionário acorrentado fica chocado com o que o mendigo negro diz ao se aproximar. A cidade reluzia sob o sol escaldante, cheia de transeuntes apressados, mas a atenção de todos era voltada para a cena. Era um dia comum, mas não para Ricardo, um milionário conhecido por suas extravagâncias. Ele saía de seu carro esportivo, um vermelho brilhante que chamava a atenção e exibia sua riqueza. Porém, em meio ao luxo, a opressão da desigualdade cercava-o. Ele viu Samuel, o mendigo que se destacava na estima, não apenas pelo seu estado, mas pela aura enigmática que emanava. Seus olhos profundos pareciam contar histórias de um mundo que Ricardo nunca entenderia. A princípio, Ricardo sentiu um impulso de ignorar. Mais um dia, mais uma ausência de empatia, pensou, enquanto caminhava em direção à sua mansão. Mas Samuel o interrompeu. Com a voz rouca, porém firme, ele disse: "As verdadeiras correntes que você carrega não estão visíveis aos olhos." As palavras reverberaram dentro de... O vibrante rosnado do motor não conseguia abafar as perguntas que surgiam na sua mente. Ele estava cercado de bens materiais, mas a solidão o assombrava. O que são esses tesouros se não trazem alegria? Uma sombra de dúvida pesava sobre ele. A frase de Samuel ecoava, desafiando su modo de vivir, y el olor del mendigo ficó grabado en su mente. La inquietud crecía. Por vuelta de la tarde, en cuanto tentaba distraer, en reuniones de negocios, el teléfono tocó. Era seu antiguo rival, un lobo vestido en pele de cordero, insinuando que posuía un segredo del pasado de Ricardo. Algo que poderia desmoronar seu mundo construído con tanto esfuerzo. O corazón de Ricardo disparó. No agora, pensó, sentindo el peso de la descubierta, se aproximando como una tempestad. Hombre que facía la bola de nieve de su vida rolar colina abajo, estaba de nuevo en cena, despertando los fantasmas que él tentaba mantener escondidos. Ricardo se apoyó contra la mesa, a respiração acelerada. A imagem de Samu era uma bagagem de mentiras e ilusões que o isolavam de tudo e todos. A busca pela aprovação, os negócios obscuros, a solidão no ápice do sucesso. Ele olhou pela janela de sua luxuosa mansão. As casas ao redor, algumas jogadas ao descaso, refletiam vidas que ele não via, mas que agora ressoavam em sua consciência como um grito distante. Enquanto o sol se punha, mergulhando a cidade em tons alaranjados, Ricardo se perguntou se as correntes que o prendiam eram mais pesadas do que ele imaginava. O que ele realmente sabia sobre liberdade? E sobre a felicidade. Tudo o que ele conquistou poderia ser tirado de uma só vez, assim como o significado de sua vida. Ele estava à beira de uma mudança, mas ainda não sabia como dar o primeiro passo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que vou. Apto para eu conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou ali, parado, sentado em sua poltrona de couro, olhando pela janela. O céu se tingia de rosa e laranja, mas a beleza da cena não conseguia dissipar a nuvem pesada que pairava sobre sua mente. As palavras de Samuel ecoavam dentro dele, e ele se sentia como uma marionete presa nas cordas da própria ambição. O frio na barriga se intensificou
quando notou que, de repente, o telefone em sua mesa começou a tocar novamente. Desta vez, a chamada era de uma fonte que ele nunca tinha esperado ouvir. Com uma mão trêmula, ele atendeu. Era sua esposa, Clara, mas a voz dela estava tensa, nervosa. Ricardo, você precisa voltar para casa imediatamente. É sobre o Lucas. A menção do nome de seu filho fez seu estômago virar um nó. Lucas, apenas 8 anos, era toda a alegria de sua vida. A razão pela qual ele lutava tanto. O que poderia estar errado? Clara! Ele sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. O que poderia ser tão sério para que sua esposa pedisse que ele voltasse? Ele teve um acidente. Ele está bem, mas você precisa vir. Ele está perguntando por você. Ouvir aquilo fez seu coração disparar. Ele não perdeu tempo, vestiu-se rapidamente e saiu em direção à sua mansão. Dentro do carro, o motor ronronava com uma força contínua, mas a velocidade não fazia o tempo passar mais rápido. Cada segundo parecia uma eternidade. As imagens de Lucas rindo, brincando, cercado por seus brinquedos, inundaram sua mente. Mas a memória do olhar de Samuel também o acompanhava. Correntes invisíveis. As perguntas dançavam em sua cabeça. O que ele estava perdendo ao se enclausurar em sua bolha de riqueza? Assim que chegou em casa, Clara estava à porta. Sua expressão arrasada, os olhos cheios de lágrimas. Ricardo se aproximou, o medo tomando conta dele. Está tudo bem com ele? Ele buscava essa confirmação, mas a resposta dela não vinha. Ele teve um problema com um amigo no parque. Eles estavam brincando e ele caiu de uma árvore. Ele está no hospital, mas não é só isso. Ricardo franziu a testa, confuso. Que mais poderia acontecer? Sua mulher hesitou e ele a puxou gentilmente para mais perto. Diz logo, Clara. Eles fizeram um exame e o médico descobriu algo mais. A próxima frase cortou o ar como uma faca. O Lucas tem uma doença genética rara, algo sério. Os médicos estão vendo as opções, mas o tratamento é caro, Ricardo. Naquele momento, o chão parecia desmoronar sob seus pés. Toda a riqueza que o cercava parecia uma piada cruel. E se não tivermos o que é necessário? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Sua mente fervilhava, presa entre a realidade da sua vida de luxo e a fragilidade do ser humano. Clara olhou para ele, os olhos cheios de vulnerabilidade, e a dor que ela sentia era palpável. Ricardo, eu não queria te jogar isso, mas precisamos de você mais do que nunca. Esse dinheiro pode não significar nada se não pudermos salvar nosso filho. Ele começou a tremer, o peso do mundo parecia estar nos seus ombros, e a imagem de Samuel, a verdadeira carga que ele carregava. Era como se tudo que ele sempre valorizou estivesse em questão. Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer o que for necessário. Ele afastou a insegurança, mas a dúvida já estava lá, brotando. O que ele estava disposto a fazer? A pressão aumentava. Ele teve a sensação de que a vida que conhecia estava mudando e que tudo o que ele pensava entender sobre felicidade e sucesso estava prestes a ser colocado à prova de uma maneira devastadora. Enquanto a noite caía sobre a cidade e as luzes se acendiam, o peso das escolhas se tornava esmagador. Ele não apenas tinha que lutar pela vida de seu filho, mas também confrontar a verdade que sempre escolheu ignorar.
A urgência da situação crescendo como um incêndio à espreita. A expectativa de um amanhã incerto pairava sobre ele. E naquele momento, Ricardo percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ricardo estava ali, angustiado, a mente dele fervilhando com novas preocupações. O peso da notícia sobre Lucas o esmagava. Ele sentia como se tivessem arrancado o seu chão. Mas enquanto tentava organizar os pensamentos, a porta da sala se abriu com um estrondo. Clara entrou, mas não estava sozinha. Um homem alto e imponente a seguia. Seu rosto escondia. A tensão no ar aumentou como um fio de aço prestes a se romper. "Sou eu, Ricardo!" disse o homem, puxando a sombra para longe do rosto. Era um rosto familiar, um rosto de um passado que Ricardo preferiria esquecer. Gabriel, o melhor amigo de Ricardo na juventude. Mas também o homem que desapareceu sem explicação anos atrás, deixando um rastro de dor e confusão. O coração de Ricardo disparou. O que ele estava fazendo aqui? Clara olhou para Ricardo, levando a mão ao peito, como se também sentisse a gravidade da situação. Ele tem algo importante para te contar. Importante? A raiva e a confusão misturavam-se na voz de Ricardo. Depois de anos, você aparece aqui. O que você tem para dizer? Eu sei sobre o Lucas, Gabriel começou, e as pernas de Ricardo fraquejaram. E eu tenho uma informação que pode mudar tudo. A sala parecia girar, as palavras dele absorvendo toda a luz. O que poderia ser tão devastador? Espere. Você sabe o que aconteceu com meu filho? Ricardo perguntou, sua voz agora um sussurro. Sei. E não é só isso. Eu sou seu pai. O mundo de Ricardo desabou. As palavras reverberaram em sua mente, uivando por entre seus pensamentos. O homem que ele considerava amigo era, na verdade, seu pai? Como isso era possível? Você está louco! Meu pai! Meu pai desapareceu! Ricardo gritou, a dor fervilhando em sua garganta. O que ele estava dizendo? Eu fui forçado a partir. Um erro de juventude. Uma vida de culpas. Mas agora, tudo o que eu quero é me redimir e ajudar o Lucas! Clara ficou paralisada, a realidade batendo como uma onda. O que você quer dizer com isso? Gabriel respirou, seus olhos profundos mostrando uma dor que parecia infinita. A condição do Lucas. Há uma cura. Mas é uma cura que custa muito dinheiro. E eu posso ajudar com isso. Tem um plano, mas você precisa saber a verdade primeiro. Ricardo estava em choque. As correntes invisíveis de Samuel voltavam à sua mente. Ele olhou para Clara, que premia ao seu lado, e então de volta para Gabriel. Como você pode simplesmente voltar depois de todos esses anos e achar que pode resolver tudo assim? Você se afastou e nos deixou. Eu sei, eu sinto muito. Mas nada disso será à toa se salvarmos seu filho, respondeu Gabriel. Mas as palavras dele soaram frias e distantes. Certa feição de alucinação dançava em sua mente, como se o peso do passado começasse a se misturar com o presente, de uma forma que ele não conseguia entender. A sala, agora cheia de recriminações e verdades não ditas, pesava como uma âncora no fundo do mar. Ao mesmo tempo em que um burburinho de esperança e alívio surgia, novas correntes mais pesadas passaram a manietá-lo. Você pode ter fugido por muito tempo, mas não pode me dizer que eu não sou seu filho. A voz de Ricardo tremia com uma mistura de raiva e dor. Ele precisava de respostas,
mas parecia aterrorizado com o que poderia encontrar. Gabriel abriu a boca para falar, mas as palavras falharam. O silêncio se estendeu como um abismo entre eles. E Lucas! Lucas teve uma reação adversa. Eles precisam da gente agora. O mundo inteiro estava mudando em um instante. Ricardo olhou para Gabriel com um misto de medo e esperança. E ao mesmo tempo, seu coração estava partido em 1000 pedaços. O que ele faria agora? A verdade que acabara de descobrir fez o chão tremer sob seus pés, criando fissuras na vida que ele conhecia. Ele estava prestes a descer em uma espiral, e as perguntas rodavam em sua cabeça. Como tudo isso se conectava? O que mais estava oculto? E, acima de tudo, conseguiria salvar Lucas antes que fosse tarde demais? Ricardo estava ali, angustiado, a mente dele fervilhando com novas preocupações. O peso da notícia sobre Lucas o esmagava. Ele sentia como se tivessem arrancado seu chão. Mas enquanto tentava organizar os pensamentos, a porta da sala se abriu com um estrondo. Clara entrou, mas não estava sozinha. Um homem alto e imponente a seguia, seu rosto escondido sob uma sombra. Era difícil ver os detalhes, mas a presença dele exalava uma energia desconcertante. — Quem é você? Ricardo perguntou, sua voz um rosnado de proteção. A tensão no ar aumentou, como um fio de aço prestes a se romper. — Sou eu, Ricardo, disse o homem, puxando a sombra para longe do rosto. Era um rosto familiar. Um rosto de um passado que Ricardo preferiria esquecer. Gabriel! Gabriel! O melhor amigo de Ricardo na juventude. Mas também o homem que desapareceu sem explicação anos atrás, deixando um rastro de dor e confusão. O coração de Ricardo disparou. O que ele estava fazendo aqui? Clara olhou para Ricardo, levando a mão ao peito, como se também sentisse a gravidade da situação. Ele tem algo importante para te contar. Importante? A raiva e a confusão misturavam-se na voz de Ricardo. Depois de anos, você aparece aqui. O que você tem para dizer? Eu sei sobre o Lucas. Gabriel começou, e as pernas de Ricardo fraquejaram. E eu tenho uma informação que pode mudar tudo. A sala parecia girar, as palavras dele absorvendo toda a luz. O que poderia ser tão devastador? Espere, sabe o que aconteceu com meu filho? Ricardo perguntou, sua voz agora um sussurro. Sei. E não é só isso. Eu sou o seu pai. O mundo de Ricardo desabou. As palavras reverberaram em sua mente, uivando por entre seus pensamentos. O homem que ele considerava amigo era, na verdade, seu pai? Como isso era possível? Você está louco! Meu pai desapareceu! Ricardo gritou, a dor fervilhando em sua garganta. O que ele estava dizendo? Eu fui forçado a partir. Um erro de juventude, uma vida de culpas. Mas agora, tudo o que eu quero é me redimir e ajudar o Lucas. Clara ficou paralisada. A realidade batendo como uma onda. O quê? Que dizer com isso? Gabriel respirou, seus olhos profundos mostrando uma dor que parecia infinita. A condição do Lucas, há uma cura? Mas é uma cura que custa muito dinheiro, e eu posso ajudar com isso. Tenho um plano, mas você precisa saber a verdade primeiro. Ricardo estava em choque. As correntes invisíveis de Samuel voltavam à sua mente. Ele olhou para Clara, que tremia ao seu lado, e então de volta para Gabriel. Como você pode simplesmente voltar depois de todos esses anos e achar que pode resolver tudo assim? Você se afastou e nos deixou. Eu sei, e eu sinto muito,
Mas nada disso será à toa se salvarmos seu filho. Respondeu Gabriel, mas as palavras dele soaram frias e distantes. Certa feição de alucinação dançava em sua mente, como se o peso do passado começasse a se misturar com o presente de uma forma que ele não conseguia entender. A sala, agora cheia de recriminações e verdades não ditas, pesava como uma âncora no fundo do mar, ao mesmo tempo em que um burburinho de esperança e alívio surgia. Novas correntes mais pesadas passaram a manietá-lo. Você pode ter fugido por muito tempo, mas não pé. Gabriel abriu a boca para falar, mas as palavras falharam. O silêncio se estendeu como um abismo entre eles. E o chão sob Ricardo parecia cada vez mais instável. Então o telefone de Clara tocou, quebrando a tensão no ar. Uma mensagem piscava na tela, e seus olhos se alargaram enquanto ela a lia. É do hospital, disse ela, a voz tremendo. Lucas! Lucas teve uma reação adversa. Eles precisam da gente agora. O mundo inteiro estava mudando em um instante. Ricardo olhou para Gabriel com um misto de medo e esperança, e ao mesmo tempo seu coração estava partido em 1000 pedaços. O que ele faria agora? A verdade que acabara de descobrir fez o chão tremer sob seus pés, criando fissuras na vida que ele conhecia. Clara começou a se afastar, a urgência do momento a dominando. Vamos, Ricardo, temos que ir agora! E então, um som estrondoso ecoou do lado de fora. Uma explosão no estacionamento de sua mansão. A janela que eles estavam próximos a estilhaçou em fragmentos, e o ar se encheu de fumaça e confusão. Clara! Ricardo gritou, enquanto ela se jogava para o lado. Ele a segurou, preocupado. Mas o que estava acontecendo? O pânico tomou conta dele, enquanto ele via carros pegando fogo e pessoas correndo. Gabriel, com um olhar sério, olhou para Ricardo e disse: tem algo mais que você precisa saber. Isto não foi um acidente. Eles sabem sobre nós. Uma sombra mais profunda se aposentou das revelações. O que estava se desenrolando? O que mais Gabriel não tinha lhe contado? E, acima de tudo, quem estava após eles? Enquanto a fumaça subia e as sirenes das ambulâncias soavam ao longe, Ricardo percebeu que estava diante de uma verdade ainda mais sombria do que imaginara. Seu passado, suas escolhas, tudo isso agora ameaçava não apenas sua vida, mas a de Lucas. As correntes invisíveis que ele pensou que conhecia agora pareciam mais pesadas do que nunca. A verdadeira luta para salvar sua família estava apenas começando. E as respostas estavam mais longe do que ele poderia ter imaginado. A fumaça tomava conta do ar e a sirene das ambulâncias ecoava em seus ouvidos. Ricardo olhou para Clara, o coração acelerado, e depois para Gabriel, que parecia tão sereno, como se o caos ao redor não o afetasse. Mas por dentro, Ricardo estava em um turbilhão. O que mais ele poderia descobrir agora? A revelação do pai perdido já era devastadora. Ele precisava de respostas. E rápido. Vamos! Precisamos sair! Clara puxou Ricardo pelo braço. Mas ele hesitou o olhar. Calma! O que você quer dizer com isso, Gabriel? A voz de Ricardo estava carregada de raiva e confusão. As peças do quebra-cabeça estavam girando em sua mente como um moinho. Você voltou do nada e ainda acha que pode ajudar? O que você realmente sabe sobre Lucas? Eu sei muito mais do que você imagina, respondeu Gabriel, seu queixo levantado, como se estivesse se preparando para uma batalha. O que ninguém sabe
é que essa doença rara do Lucas foi criada. Não é apenas uma condição genética. As palavras o atingiram como um soco no estômago. O que você está falando? Como assim criada? A incredulidade transbordava, mas algo na expressão de Gabriel o fez parar. Havia um peso ali, um mistério que Ricardo não conseguia ignorar. Você precisa entender, Ricardo. A pesquisa que levou à descoberta dessa doença, ela foi feita por pessoas que você conhece. E é mais complexo do que parece. Eu tenho evidências, provas de que Lucas pode não ser o que você pensa que ele é. Chega! Ricardo gritou. Como você se atreve a dizer isso sobre meu filho? Ele é meu. Eu vi o meu filho crescer. Eu vi a alegria nele. E você sabe que há mais aqui do que apenas genética. Tem um laboratório, algo que está encoberto por um manto de segredos. Pessoas que estão jogando com nossas vidas. Gabriel falava com urgência, e os olhos de Clara estavam fixos nele, cheios de preocupação. Por que você não me disse isso antes? O que mais está escondendo? Ricardo começou a se sentir tonto. Era muita informação para processar, enquanto o mundo ao seu redor estava literalmente pegando fogo. Porque eu tinha medo. Medo do que poderia acontecer. Eles estão atrás de mim, Ricardo. Eles sabem que estou aqui. E se não agir rápido, Lucas pode ser a próxima vítima dessas experiências. Nesse instante, uma explosão ainda maior estremeceu o solo debaixo deles. A casa estava sob ataque e uma parte da mansão desmoronou, revelando um grupo de homens encapuzados que se aproximavam, cercando a área. Ricardo olhou para Clara e um sentimento de terror se estabeleceu neles como uma sombra. Vamos! Ele puxou Clara e Gabriel o seguiu, formando um triângulo protetor enquanto se moviam rapidamente para a saída. Mas a intenção do grupo era clara: não deixá-lo sair. Um deles gritou: "Nós não deixaremos vocês escaparem. O menino é nosso!" Ricardo sentiu o coração parar. A menção de Lucas como nosso causou um arrepio em sua espinha. O que estava acontecendo? O que realmente havia por trás da doença do filho? Eles não podem levar Lucas. Não posso deixar que isso aconteça. Ele olhou para Gabriel. O que você sabe? O que está acontecendo? Tem algo mais, disse Gabriel, o rosto pálido. Quando eu disse que podíamos salvar Lucas, eu menti. A única solução envolve fazer um pacto com eles. E isso pode significar perder você e Clara no processo. O tempo parecia parar. Ricardo olhou nos olhos de Clara e a verdade o atingiu como uma onda de choque. Se ele tomasse esse caminho, o que sobraria da família? Não posso fazer isso, ele murmurou, a realidade pesando sobre ele. Mas a situação não lhe dava escolhas. O grupo avançava, o perigo se aproximando, e atrás deles a fumaça subia, envolvendo a casa em um abraço sufocante. No fundo, ele sabia: o que estava prestes a descobrir mudaria tudo. Não apenas sobre Lucas, mas sobre quem ele era e o que ele estava disposto a arriscar. E em meio ao caos, uma voz familiar ecoou de dentro da fumaça. Pai! Era Lucas, a figura infantil emergindo, e a visão paralisou Ricardo. Ele agora tinha que decidir: salvar Lucas, abrir a porta para a verdade ou se render ao terror que sua vida se tornara. As correntes invisíveis se apertavam e nada seria o mesmo novamente. A fumaça tomava conta do ar e a sirene das ambulâncias ecoava em seus ouvidos. Ricardo olhou para Clara, o coração acelerado, e depois para Gabriel, que parecia tão sereno, como se o caos ao redor não o afetasse. Mas, por dentro,
Ricardo estava em um turbilhão. O que mais ele poderia descobrir agora? A revelação do pai perdido já era devastadora. Ele precisava de respostas e rápido. Vamos, precisamos sair! Clara puxou Ricardo pelo braço, mas ele hesitou, o olhar fixo em Gabriel. Calma! O que você quer dizer com isso, Gabriel? A voz de Ricardo estava carregada de raiva e confusão. As peças do quebra-cabeça estavam girando em sua mente como um moinho. Você voltou do nada e ainda acha que pode ajudar? O que você realmente sabe sobre Lucas? Eu sei muito mais do que você imagina. Respondeu Gabriel, seu queixo levantado, como se estivesse se preparando para uma batalha. O que ninguém sabe é que essa doença rara do Lucas foi criada. Não é apenas uma condição genética. As palavras o atingiram como um soco no estômago. O que você está falando? Como assim criada? A incredulidade transbordava, mas algo na expressão de Gabriel o fez parar. Havia um peso ali, um mistério que Ricardo não conseguia ignorar. Você precisa entender, Ricardo. A pesquisa que levou à descoberta dessa doença, ela foi feita por pessoas que você conhece. E é mais complexo do que parece. Eu tenho evidências, provas de que Lucas pode não ser o que você pensa que ele é. Chega! Ricardo gritou. Como você se atreve a dizer isso sobre meu filho? Ele é meu! Eu vi o meu filho crescer. Eu vi a alegria nele. E você sabe que há mais aqui do que apenas genética. Tem um laboratório. Algo que está encoberto por um manto de segredos. Pessoas que estão jogando com nossas vidas. Gabriel falava com urgência e os olhos de Clara estavam fixos nele, cheios de preocupação. Por que você não me disse isso antes? O que mais está escondendo? Ricardo começou a se sentir tonto. É muita informação para processar, enquanto o mundo ao seu redor estava literalmente pegando fogo. Porque eu tinha medo. Medo do que poderia acontecer. Eles estão atrás de mim, Ricardo. Eles sabem que estou aqui. E se não agir rápido, Lucas pode ser a próxima vítima dessas experiências. Nesse instante, uma explosão ainda maior estremeceu o solo debaixo deles. A casa estava sob ataque e uma parte da mansão desmoronou, revelando um grupo de homens encapuzados que se aproximavam, cercando a área. Ricardo olhou para Clara e um sentimento de terror se estabeleceu neles, como uma sombra. Vamos! Ele puxou Clara e Gabriel o seguiu, formando um triângulo protetor, enquanto se moviam rapidamente para a saída. Mas a intenção do grupo era clara: não deixá-lo sair. Um deles gritou: nós não deixaremos vocês escaparem. O menino é nosso. Ricardo sentiu o coração parar. A menção de Lucas como nosso causou um arrepio em sua espinha. O que estava acontecendo? O que realmente havia por trás da doença do filho? Eles não podem levar Lucas. Não posso deixar que isso aconteça. Ele olhou para Gabriel. O que você sabe? O que está acontecendo? Tem algo mais, disse Gabriel, o rosto pálido. Quando eu disse que podíamos salvar Lucas, eu menti. A única solução envolve fazer um pacto com eles. E isso pode significar perder você e Clara no processo. O tempo pareceu parar. Ricardo olhou nos olhos de Clara. E a verdade o atingiu como uma onda de choque. Se ele tomasse esse caminho, o que sobraria da família? Não posso fazer isso, ele murmurou, a realidade pesando sobre ele. Mas a situação não lhe dava escolhas. O grupo avançava, o perigo se aproximando. E atrás deles, a fumaça subia, envolvendo a casa em um abraço sufocante. No fundo, ele sabia. O que estava prestes a descobrir mudaria tudo.
Não apenas sobre Lucas, mas sobre quem ele era e o que ele estava disposto a arriscar. E em meio ao caos, uma voz familiar ecoou de dentro da fumaça. Pai! Era Lucas, a figura infantil emergindo. E a visão paralisou Ricardo. Ele agora tinha que decidir: salvar Lucas, abrir a porta para a verdade, ou se render ao terror que sua vida se tornara. As correntes invisíveis se apertavam e nada seria o mesmo novamente. O garoto correu em sua direção e o coração de Ricardo se encheu de esperança. Ele estendeu os braços para pegar o filho, mas de repente um grito cortou o ar. Era Clara, horror em seu olhar. Ricardo, cuidado! Tudo se desenrolou num instante. O chão sob os pés de Lucas se abriu, como se a terra estivesse se vangloriando de um segredo oculto. Ricardo, paralisado, viu seu filho ser sugado por uma fenda escura que emergiu do solo. Ele gritou, mas o som foi engolido pela fumaça. Lucas! Ricardo estendeu a mão em desespero, enquanto a fenda se fechava, levando seu filho. A imagem da criança desaparecendo escavava um buraco em seu coração, e a cena se tornava um pesadelo concreto. Meu Deus, não! Ricardo colapsou, a dor o atravessando como uma lâmina. Gabriel puxou Ricardo, tentando arrastá-lo para longe, mas ele estava preso, paralisado pela perda e pela confusão. Clara estava em choque, seus olhos cheios de lágrimas. Ele não pode ter ido. Não pode! Ricardo sentiu a fraqueza tomar conta de suas pernas. Ele nunca havia conhecido um horror assim, e a realidade se desnudava, mostrando verdades escondidas embaixo de mentiras. Ricardo, precisamos sair agora! Eles estão chegando! Gabriel gritou, puxando-o. Mas Ricardo não conseguia se mover. A dor era física. Era uma ferida exposta, e as correntes invisíveis agora o prendiam de todas as formas possíveis. Não entendia o que havia acontecido. A verdade estava se revelando em camadas, e ele sentia que a cada segundo que passava, o mundo se tornava mais sombrio. Não apenas Lucas tinha sumido, mas as raízes de sua própria existência estavam se desfazendo. E aí, um novo grito irrompeu da fumaça. Papai! Era Lucas novamente, sua voz ecoando através da confusão. Mas agora, seu filho não parecia mais o mesmo. Havia algo de diferente, algo perturbador em sua voz. Lucas! Ricardo virou-se, o desespero alimentando sua esperança. Mas o que ele viu a seguir o deixou em estado de choque. Lucas estava de pé, mas não era mais uma criança. Era uma figura adulta, com traços familiares. Mas seu olhar era vazio, distante, seu corpo exalava uma aura estranha. O coração de Ricardo parou. O que estava acontecendo? O que? Quem é você? As palavras saíram como um sussurro, enquanto ele tentava processar a visão diante de si. A verdade que ele acreditava conhecer tornava-se um emaranhado de mentiras. Eu sou a resposta, pai, respondeu Lucas, ou que agora parecia ser Lucas. Você precisa entender que tudo o que aconteceu foi parte do plano. Não fui apenas uma vítima. Fui escolhido. O mundo ao seu redor desmoronava e Ricardo ficou paralisado. O que isso significava? A dor, a perda, tudo o que ele havia enfrentado agora parecia estar ligado a algo maior, mais sombrio. As correntes invisíveis que prenderam sua vida se tornaram uma armadilha.
e ele estava preso em um jogo do qual não conhecia as regras. E enquanto ele lutava para entender, Lucas, ou a entidade que tomara seu lugar, sorriu de forma perturbadora. Agora, papai, a verdadeira história começa. Lucas olhou para Ricardo com um sorriso perturbador. Agora, papai, a verdadeira história começa. As palavras dele ecoaram e cada sílaba parecia fazer a temperatura do ambiente cair. O que estava os envolvendo era muito mais do que eles imaginavam. Ricardo piscou, tentando entender. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Seu coração batia rapidamente e a ansiedade crescia. Ele queria acreditar que o filho ainda estava ali, mas algo não se encaixava. Então, com um movimento brusco, um grupo de homens encapuzados apareceu do lado da casa em chamas. Os rostos deles eram como sombras, e o som de passos pesados ecoava enquanto se aproximavam. A tensão aumentou e Clara agarrou o braço de Ricardo. Lucas, o que você está fazendo aqui? Ricardo gritou, mas não obteve resposta. O menino, ou a figura que se passava por ele, começou a andar em direção aos homens. Eles vêm me buscar. Este é o meu destino, disse Lucas, com uma calma que não parecia seu. O olhar dele agora era distante, como se não enxergasse os pais ali. Não! Você nem vai a lugar nenhum! Ricardo gritou, tomando um passo à frente. Mas, antes que ele pudesse alcançar o filho, os homens se adiantaram. Um deles levantou a mão e um flash de luz brilhou. Ricardo sentiu uma onda de tontura. Ele se viu em um lugar diferente, um cômodo sem janelas, cheio de aparelhos estranhos. Ao seu redor, tudo era metálico e frio. Desorientado, ele virou-se. Clara estava ao seu lado, mas Lucas tinha desaparecido. Lucas! A voz de Ricardo ecoou, mas não houve resposta. Ele olhou para Clara e o medo nos olhos dela o desarmou. Para onde nós viemos? Clara perguntou, a voz trêmula. O que aconteceu? Eu não sei. A sensação de pânico se instalou. Então ele viu Gabriel ali, mas algo nele parecia diferente. Como se a luz que antes iluminava seu rosto agora estivesse ausente. Gabriel, o que aconteceu? Ricardo perguntou, seus olhos buscando respostas. Mas antes que ele pudesse continuar, Gabriel deu um passo à frente. Eu não sou quem você pensa que sou, Ricardo. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? O coração dele disparou de medo. Eu fui enviado para ajudá-lo, mas não porque você é meu filho ou porque eu sou seu pai. Eu sou parte de algo muito maior. Seu filho é muito especial. E se você não entender isso agora, pode ser tarde demais. O que ele dizia não fazia sentido. E a cada palavra a tensão aumentava. Você está mentindo! Para onde se foi Lucas? O que você fez com ele? Ricardo sentiu seu controle escorregar pelas mãos. Todo pensamento se tornou uma névoa. Lucas é a chave. Eles querem sua energia, seu DNA. Mas é mais do que isso, Ricardo. Temos que nos unir para detê-los, antes que eles venham atrás de você também. Detê-los? Quem são eles? Clara, assustada, interrompeu. Não é hora para isso. Gabriel olhou para a porta enquanto o som de passos se aproximava. Precisamos sair, agora! A urgência nas palavras de Gabriel era palpável. Mas o que ele havia revelado deixava Ricardo em um estado de choque. Ele agora questionava tudo. Era possível que aquele homem que ele havia conhecido um dia estivesse ligado ao que estava acontecendo com seu filho? Seria uma armadilha?
Enquanto se apressavam, a porta do cômodo se abriu, revelando um grupo de homens em jalecos brancos. O ambiente se encheu de sussurros, e um deles se apresentou com um sorriso frio. Ah, que bom que você decidiu vir, Ricardo. Estávamos ansiosos para conhecê-lo. Quem são vocês? Ricardo gritou, mas a resposta não demorou. Estamos aqui para coletar o que é nosso. E seu filho, bem, ele é apenas o começo. As palavras cortaram o coração de Ricardo como uma faca. Lucas! Ele gritou, mas só ecoou no vazio. O desespero tomou conta dele. O que mais estavam escondendo? E antes que pudesse pensar em uma saída, sua visão escureceu. Um turbilhão de sentimentos e imagens carregadas transitando pela sua mente. De repente, o cenário se dissolveu e, em um instante, Ricardo estava de volta ao gramado da mansão. Clara estava ao seu lado, mas Lucas não estava. E algo pesado se abateu sobre ele. Um burburinho de riso ecoou, não de alegria, mas de algo sombrio. E então uma voz familiar ecoou de dentro da fumaça. Você não pode escapar do que eu sou, pai. Ricardo se virou, esperando enxergar seu filho. Mas, para seu horror, era seu próprio reflexo que se projetava de forma distorcida na fumaça. Os olhos de Lucas eram frios e calculistas. Ele não estava lá. Era um impostor. Agora a verdadeira caça começa. As palavras soaram como um aviso, enquanto a fumaça engolia tudo ao seu redor. A realidade se desfazia, e Ricardo percebeu que a luta estava longe de acabar. Ele ficou paralisado, as correntes invisíveis se apertando. E a pergunta ecoou em sua mente: quem ele realmente era e o que estava disposto a perder para descobrir a verdade? Agora a verdadeira história começa. As palavras ecoaram e o pânico tomou conta do peito de Ricardo. Ele se viu diante de um quebra-cabeça insolúvel, as peças se misturando em uma nuvem de confusão. O olhar sombrio de Lucas pesava como chumbo, e de repente a fumaça começou a se dissipar, revelando não apenas a figura familiar, mas um cenário ainda mais aterrador. Aquele não era o local que Ricardo conhecia. Era um laboratório escuro, cheio de luzes estranhas piscando, e equipamentos que pareciam de outro mundo. O cheiro de produtos químicos pairava no ar, e a sensação de desespero se intensificava. Ele tentou, mas não conseguia reconhecer a realidade ao seu redor. Cada dia na sua vida tinha sido cimentado no conforto da R. Mas a figura à sua frente apenas sorriu, um sorriso que transbordava confiança, mas que enchia Ricardo de frio na espinha. Papai, você não entende. Eu sou mais do que você pensa. Eu sempre fui especial. As palavras dessa versão de Lucas não faziam sentido. A mente de Ricardo girava e sua cabeça parecia prestes a explodir. Ele percebeu que havia algo diferente naquela voz, uma tonalidade que não combinava nem de longe com o brilho inocente do filho que conhecia. Lucas, onde você está? O que eles fizeram com você? O apelo veio do fundo do seu ser. Mas antes que pudesse obter qualquer resposta, uma linha de homens de jaleco branco apareceu. O líder, de cabelos grisalhos com um olhar gélido, olhou diretamente para Ricardo. Você chegou mais cedo do que o esperado e trouxe seu legado. O que era isso? Ricardo sentiu um choque se espalhar pelo corpo.
O que quer dizer com legado? A voz tremia de raiva e medo. O homem avançou lentamente, como um predador. Lucas não é apenas seu filho. Algumas de suas melhores características vieram de nós. Ele é resultado de um projeto, e você, Ricardo, é parte desse experimento. As palavras soaram como um trovão em sua mente. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Uma onda de emoções percorreu o corpo de Ricardo. A dor e o medo se tornaram quase palpáveis. Sua mãe fez parte disso. Você também, mesmo sem saber. O DNA que temos de você e dela é raro. E Lucas, ele é a combinação perfeita. A voz do homem ecoava, e a cada palavra as correntes invisíveis ao redor de Ricardo pareciam se apertar. A revelação fez seu estômago revirar. Eu não vou deixar que levem meu filho! Ele gritou, mas não só de indignação. Era um grito de desespero profundo. Não só a vida do seu filho estava em jogo, mas a essência de quem ele era. É tarde demais, Ricardo, disse o homem, com um sorriso cruel. Lucas pertence a nós agora. O processo já começou. No mesmo instante, um grito estrondoso ecoou do fundo do laboratório. Clara, que estivera em silêncio até aquele ponto, gritou: Ricardo, corre! A porta se abriu. Homens encapuzados irromperam. As sombras pareciam dançar na luz fluorescente. O caos estava prestes a se instalar. A luta pela liberdade se tornava uma batalha de vida ou morte. No entanto, tudo isso parecia trivial diante da revelação devastadora. Você vai se arrepender disso! Ricardo rosnou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele não podia deixar que seu filho se tornasse um experimento. Mas enquanto se voltava para Clara, viu um brilho no olhar dela que o fez pensar duas vezes. Clara, o que você sabe? Havia um temor em sua voz, um nó na garganta. Os olhos dela brilharam e uma tristeza profunda passou por seu rosto. Ricardo, eu tinha que te contar. Eu não sabia como. Eu trabalho para eles. Eu sou uma das cientistas que... O mundo de Ricardo desabou novamente. As correntes, não apenas invisíveis, mas agora totalmente evidentes, o prendiam aos segredos familiares. Você? Você sabia de tudo isso e não me contou? A traição doeu mais do que qualquer ferida. Eu não queria. Eu pensei que poderia proteger você e nosso filho. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Mas não é só isso. Eu sou parte do projeto também. Eles estão atrás de mim, Ricardo. A sala girou e a verdade se revelava em múltiplas camadas. Ele olhou para Lucas e de volta para Clara. Isso não pode estar acontecendo. Enquanto as luzes do laboratório piscavam, Ricardo percebeu que não tinha apenas que lutar por Lucas, mas também pela própria Clara. Isso era um embate, e a verdadeira batalha apenas começara. No fundo, ele sabia que precisava escolher. Mas a quem? A verdade estava mais obscura do que ele jamais imaginou. E em meio ao caos, a única certeza era que aqueles que acreditava serem aliados agora estavam na linha de frente de um jogo muito maior. Agora a verdadeira história começa. As palavras ecoaram e o pânico tomou conta do peito de Ricardo. Ele se viu diante de um quebra-cabeça insolúvel, as peças se misturando em uma nuvem de confusão. O olhar sombrio de Lucas pesava como chumbo e, de repente, a fumaça começou a se dissipar, revelando não apenas a figura familiar,
mas um cenário ainda mais aterrador. Aquele não era o local que Ricardo conhecia. Era um laboratório escuro, cheio de luzes estranhas piscando e equipamentos que pareciam de outro mundo. O cheiro de produtos químicos pairava no ar e a sensação de desespero se intensificava. Ele tentou, mas não conseguia reconhecer a realidade ao seu redor. Cada dia na sua vida tinha sido cimentado no conforto da riqueza e agora tudo parecia um pesadelo. Lucas! Ricardo se aproximou, sua voz falhando. Meu filho, sou eu! Mas a figura à sua frente apenas sorriu. Um sorriso que transbordava confiança, mas que enchia Ricardo de frio na espinha. Papai, você não! Eu sou mais do que você pensa. Eu sempre fui especial. As palavras dessa versão de Lucas não faziam sentido. A mente de Ricardo girava e sua cabeça parecia prestes a explodir. Ele percebeu que havia algo diferente naquela voz. Uma tonalidade que não combinava nem de longe com o brilho inocente do filho que conhecia. Lucas, onde você está? O que eles fizeram com você? O apelo veio do fundo do seu ser. Mas antes que pudesse obter qualquer resposta, uma linha de homens de jaleco branco apareceu. O líder, de cabelos grisalhos com um olhar gélido, olhou diretamente para Ricardo. Você chegou mais cedo do que o esperado e trouxe seu legado. O que era isso? Ricardo sentiu um choque se espalhar pelo corpo. O que quer dizer com legado? A voz tremia de raiva e medo. O homem avançou lentamente, como um predador. Lucas não é apenas seu filho. Algumas de suas melhores características vieram de nós. Ele é resultado de um projeto. E você, Ricardo, é parte desse experimento. As palavras soaram como um trovão em sua mente. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade! Uma onda de emoções percorreu o corpo de Ricardo. A dor e o medo se tornaram quase palpáveis. Sua mãe fez parte disso! Você também, mesmo sem saber. O DNA que temos de você e dela é raro. E Lucas, ele é a combinação perfeita. A voz do homem ecoava e a cada palavra as correntes invisíveis ao redor de Ricardo pareciam se apertar. A revelação fez seu estômago revirar. Eu não vou deixar que leve meu filho, ele gritou, mas não só de indignação. Era um grito de desespero profundo. Não só a vida do seu filho estava em jogo, mas a essência de quem ele era. É tarde demais, Ricardo, disse o homem com um sorriso cruel. Lucas pertence a nós agora. O processo já começou. No mesmo instante, um grito estrondoso ecoou do fundo do laboratório. Clara, que estivera em silêncio até aquele ponto, gritou: Ricardo! Corre! A porta se abriu, homens encapuzados irromperam. As sombras pareciam dançar na luz fluorescente. O caos estava prestes a se instalar. A luta pela liberdade se tornava uma batalha de vida ou morte. No entanto, tudo isso parecia trivial diante da revelação devastadora. Você vai se arrepender disso! Ricardo rosnou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele não podia deixar que seu filho se tornasse um experimento. Mas enquanto se voltava para Clara, viu um brilho no olhar dela que o fez pensar duas vezes. Clara, o que você sabe? Havia um temor em sua voz, um nó na garganta. Os olhos dela brilharam e uma tristeza profunda passou por seu rosto. Ricardo, eu tinha que te contar. Eu não sabia como. Eu trabalho para eles. Eu sou uma das cientistas que... O mundo de Ricardo desabou novamente. As correntes, não apenas invisíveis, mas agora totalmente evidentes, o prendiam aos segredos familiares. Você?
Sabia de tudo isso e não me contou? A traição doeu mais do que qualquer ferida. Eu não queria. Eu pensei que poderia proteger você e nosso filho. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Mas não é só isso. Eu sou parte do projeto também. Eles estão atrás de mim, Ricardo. A sala girou e a verdade se revelava em múltiplas camadas. Ele olhou para Lucas e de volta para Clara. Isso não pode estar acontecendo. Enquanto as luzes do laboratório piscavam, Ricardo percebeu que não tinha apenas que lutar por Lucas, mas também pela própria Clara. Isso era um embate, e a verdadeira batalha apenas começara no fundo. Ele sabia que precisava escolher, mas a quem? A verdade estava mais obscura do que ele jamais imaginou. E em meio ao caos, uma voz familiar ecoou de dentro da fumaça. Você não pode escapar do que eu sou, pai. E assim que essas palavras se desfizeram no ar, uma explosão não anunciada ecoou, sacudindo paredes e fazendo o chão tremer. Uma porta, que parecia ser o único caminho de saída, se abriu com um estrondo, revelando uma figura encapuzada na entrada. E a sala tornou-se uma cacofonia de gritos e barulho. Alguém me conte o que está acontecendo aqui! A voz grossa e profunda fez o coração de Ricardo parar. Por um instante ele pensou saber de quem se tratava e o medo tomou conta dele. Mas o que sucedeu a esse pensamento foi ainda mais impressionante. A figura removedora do capuz revelou um rosto conhecido, mas tão distorcido pela dor e pelo tempo que Ricardo demorou a reconhecê-lo. Era seu irmão mais velho, Felipe, que ele acreditava estar morto. Você está vivo? Sim, e é hora de você descobrir a verdade. Os olhos de Felipe brilhavam com um misto de raiva e dor. Mas havia algo nos olhos dele que fazia a barriga de Ricardo gelar. Lucas não é apenas o experimento. Ele é parte de um legado maior. E você está mais envolvido do que imagina. O ar pesado se tornou insuportável. Ricardo não sabia o que fazer, e o chão sob seus pés desmoronava a cada palavra que saía da boca de Felipe. Era como se todo mundo ao seu redor estivesse jogando um jogo de tabuleiro em que ele... Felipe, você não sabe o que está dizendo! Ricardo gritou. Mas a verdade pulsava entre eles, e ele podia sentir. Eu sei sim! Todo o nosso passado foi construído sobre segredos e mentiras. Você e Lucas. A expressão de Felipe endureceu. São centos de um grande experimento. E só agora você finalmente vai perceber. O choque atravessou Ricardo como um relâmpago. Ele precisava de respostas. E a cada segundo que passava, mais perguntas surgiam. O que a vida dele e a de Lucas realmente representavam? Enquanto o caos estourava em torno deles, tudo o que Ricardo sabia estava se desmoronando. E no centro de tudo, apenas uma pergunta ecoava em sua mente. A quem ele poderia realmente confiar agora? Mas antes que Ricardo pudesse entender, o laboratório explodiu em um mar de luz e fumaça, e ele se viu lutando contra a corrente dos mistérios que agora ameaçavam puxá-lo para bem longe. O laboratório explodiu em um show de luzes e fumaça. Ricardo ficou paralisado. O ar estava enjoativo e pesado. Clara ao seu lado, seus olhos arregalados. E Felipe ali, com um olhar que misturava raiva e dor. O que ele sabia agora mudava tudo, mas a realidade estava desmoronando em volta deles. Essa é a chance, Felipe gritou, cortando o ar. Se não escaparmos agora, nunca saberemos o que realmente está acontecendo. Ricardo olhou para Clara. Seu coração batia freneticamente. Você precisa me dizer a verdade agora.
As palavras saíram como um rugido. Se Lucas é mesmo parte disso, o que eles planejam fazer com ele? Ricardo, eles não estão apenas atrás do seu filho. Eles querem você também. Clara disse, a voz trêmula, mas determinada. Você e Lucas são a peça-chave para algo muito maior. O que você e eu pensávamos que era apenas um laboratório é uma verdadeira fábrica de experiências. Eles manipulam vidas. Os homens encapuzados estavam se aproximando, suas faces ocultas como sombras malignas. A adrenalina tomou conta de Ricardo. A verdade era assustadora, mas a perspectiva de perder Lucas o forçava a agir. Vamos! Ele gritou, pegando Clara pela mão. Temos que sair daqui! Felipe seguiu de perto. Toda a raiva do passado agora era uma chama que impulsionava seus passos. Eles correram pelo corredor em meio ao caos. A fumaça os envolvia, mas diante da possibilidade de perder Lucas, tudo parecia ter um novo propósito. Ricardo se lembrava do olhar de Samuel, o mendigo que lhe mostrara que a verdadeira prisão era a falta de amor e a busca insaciável por poder. Agora, ele corria para salvar seu filho, para salvar sua família de anos de segredos obscuros. Enquanto alcançavam as escadas, um estrondo fez o chão tremer. Rápido! Felipe gritou. Eles chegaram à porta de saída, mas ela estava trancada. Usa a força, Ricardo! Com um último empurrão, a porta se abriu com um barulho. O trio saiu para a luz ofuscante do sol e a brisa fresca fez suas almas respirarem. Eles estavam do lado de fora, mas isso não significava que estavam a salvo. Grupos de homens ainda rondavam. Um deles começou a correr em direção a eles. Clara puxou Ricardo e Felipe, buscando um lugar onde se esconder. Ali! Apontou para um veículo estacionado a alguns metros. Vamos! Corriam como se as chamas os seguissem. Cada passo ecoava o desespero de perder Lucas. Quando chegaram ao carro, Ricardo se lançou para o banco do motorista. Felipe e Clara entraram apressadamente. Ele ligou o motor e aquilo rugiu como um felino pronto para correr. 2 homens surgiram na entrada do laboratório, mas Ricardo já pisava fundo no acelerador. Com um giro brusco, eles partiram, deixando a fumaça e o caos para trás. A liberdade ainda estava distante, mas a soma de esperança era maior. Precisamos achar Lucas! Ricardo gritou, a voz cheia de determinação. Felipe olhou para trás, o olhar dele tenso. A verdade não vai ficar em segredo por muito mais tempo. Precisamos nos unir e acabar com tudo isso. Senão, não teremos onde nos esconder. Temos que ir ao hospital, Clara sugeriu, enquanto as ruas passavam velozes pela janela. Se o que você disse sobre Lucas estiver certo, eles podem ter levado ele para lá. Ele é a chave para tudo isso. Ricardo assentiu. O peso da responsabilidade era quase insuportável, mas o amor por seu filho os impulsionava. Esperança de que ainda havia tempo para salvar Lucas. Mas enquanto se afastavam, não podiam deixar de sentir que o futuro ainda era uma vastidão incerta. Os desafios pela frente prometiam ser imensos, e a verdadeira batalha, essa, parecia apenas ter começado. Ei! Antes de você voltar à sua vida, é hora de tomar uma atitude. Se você ficou emocionado com essa história e quer saber o que mais está por vir, você precisa se inscrever no canal agora. Não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias incríveis cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Apenas os verdadeiros. Apenas os verdadeiros.